Tem uma regra que os ricos conhecem e os pobres ignoram. Não é porque ela é secreta, não porque alguém escondeu ela de você, mas porque ela é simples demais para parecer verdade. É igual no ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O cérebro quer complexidade, quer fórmulas, quer segredos, quer atalhos. E justamente por isso, a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando o investimento certo, a dica certa, o momento certo, e nunca encontra, porque a resposta não estava no lugar onde elas estavam procurando. Eu vou te falar essa regra agora. Não no final do vídeo. Agora, divida 72 pelo seu rendimento anual. O resultado é o número de anos que o seu dinheiro leva para dobrar. Parece complicado, né? Mas calma, vou explicar já já. Não se engane com a simplicidade, porque dentro dessa fórmula existe uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga cada real que você tem, cada decisão que você toma, cada mês que passa enquanto você ainda não começou. Deixa eu te mostrar o que essa regra revela na prática. Se o seu dinheiro rende 6% ao ano, você divide 72 por 6. Resultado, 12 anos para dobrar. Se rende 9% ao ano, divide 72 por 9. Resultado, 8 anos. Se rende 12% ao ano, 72 dividido por 12 é 6 anos para o seu capital dobrar. Agora para por um segundo e pensa no que isso significa de verdade. Não é teoria, não é projeção otimista, é matemática pura, verificável, implacável. Se você tem R 100 mil hoje, investidos a 12% ao ano, daqui a 6 anos você tem R 200 mil sem trabalhar mais, sem aportar mais, sem fazer mais nada. Só por ter deixado o dinheiro parado no lugar certo, daqui a 12 anos, esses mesmos R, 100 mil viram R, 400 mil. Daqui a 18 anos, R, 800 mil. Daqui a 24 anos, R, 1 milhão e 600 mil. Do nada, sem esforço, apenas pelo poder do tempo aplicado sobre o capital. Agora me diz, quantas pessoas você conhece que tem esse tipo de paciência? Quantas pessoas conseguem olhar para R, 100 mil parados numa conta e não tocar por 24 anos? Quase nenhuma. E é exatamente por isso que quase ninguém fica rico. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é falta de paciência, é falta de disciplina, é falta de entendimento sobre o que o tempo faz com o capital. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Comecei do zero, literalmente do zero. Sem herança, sem padrinho, sem salário gordo. Cresci num cortiço no Brás, em São Paulo. Meu pai morreu quando eu ainda era bebê. Minha mãe sustentava a casa com o que conseguia. Com 9 anos eu engraxava sapato na rua para ajudar a pagar as contas. Não foi escolha, foi necessidade. E foi engraxando sapato que eu aprendi a primeira lição sobre dinheiro, não de livro, de observação. Tinha um sujeito que passava todo dia na minha frente. Terno bom, sapato de marca, carro importado, parecia rico, mas ele sempre estava atrasado pagando o engraxate. Sempre tinha uma desculpa, sempre prometia pagar na próxima vez. Esse homem vivia de aparência, estava endividado até o pescoço e usava o que não tinha para parecer o que não era. Tinha outro, roupa simples, carro modesto, mas pagava sempre, na hora, sem drama. Esse segundo homem tinha algo que o primeiro não tinha, controle. Controle sobre o dinheiro que entrava, controle sobre o dinheiro que saía e controle, percebi ali com 9 anos, era a base de tudo. Quem não controla o dinheiro controla quem? Simples assim.
Mas entender isso aos 9 anos e praticar isso a vida toda são coisas completamente diferentes. Porque o mundo trabalha contra você, a publicidade trabalha contra você, o seu próprio cérebro trabalha contra você. Cada vitrine, cada promoção, cada parcela que cabe no bolso é uma armadilha projetada para tirar da sua mão o capital que você precisaria para ser livre. E a regra de 72 expõe isso de uma forma cruel. Cada real que você gasta hoje não é apenas R$1. É R$1 que não vai dobrar em 6 anos. Não vai dobrar de novo em 12. Não vai se multiplicar em 16 vezes em 24 anos. Cada real gasto hoje é uma decisão consciente ou inconsciente de abrir mão do futuro. A maioria das pessoas não pensa assim quando compra. Elas pensam, é só R200, é só essa vez, eu mereço. Mas R200 hoje, investidos a 12% ao ano, são R3.200 daqui a 24 anos, 16 vezes. Você não está comprando uma roupa, você está trocando R3.200 do futuro por uma roupa agora. Essa é a transação real que está acontecendo, mesmo que ninguém te diga isso na vitrine. E repete isso 10 vezes por mês, todo mês, durante 10 anos, e você consegue calcular quanto de liberdade foi trocada por consumo. Não estou dizendo que você não pode gastar. Estou dizendo que você precisa entender o preço real do que está comprando. Quando você entende, você começa a fazer escolhas diferentes. Não todas, mas as que importam. Agora vamos falar do lado positivo, porque a regra de 72 não é só sobre o custo do consumo, é sobre o poder do tempo. E o tempo é o único ativo que você tem em igualdade com o homem mais rico do Brasil. Eu digo sempre, comece cedo, comece pequeno, mas comece. Vou te mostrar por quê. 2 jovens, vamos chamar de João e Pedro. João começa a investir aos 25 anos. Investe R$500 por mês, todo mês, a 12% ao ano e para de aportar aos 35. 10 anos de esforço. Depois disso, não toca no dinheiro, só deixa crescer. Pedro espera, resolve aproveitar a vida primeiro, começa a investir aos 35 anos, mas é disciplinado. Investe R$500 por mês, todo mês, a 12% ao ano, sem parar, até os 65, 30 anos de esforço. O triplo do que João investiu. Quando chegam nos 65 anos, quem tem mais dinheiro? João. Com apenas 10 anos de aportes, João termina com mais patrimônio do que Pedro, que aportou por 30 anos consecutivos. Como isso é possível? Pela regra de 72, pelo tempo, pelos ciclos de duplicação que João pegou mais cedo e que nunca param de trabalhar. Pedro passou 30 anos correndo atrás de uma vantagem que nunca conseguiu recuperar, porque cada real de João dobrou mais vezes, cada real teve mais tempo. E tempo nessa equação vale mais do que qualquer aporte, isso não é motivação, é matemática. E a consequência prática é assustadora. Cada ano que você espera para começar tem um custo que você não consegue recuperar depois. Não importa quanto você se esforce. Você pode aportar mais, você pode buscar rendimentos maiores, você pode trabalhar mais horas, mas você não consegue comprar de volta o tempo que passou. Ele foi. E com ele foram ciclos de duplicação que você poderia ter tido. Quando eu trabalhava como corretor ainda jovem, vi isso acontecer na prática todos os dias. Via clientes chegando com 50, 55 anos, dinheiro razoável em mãos, querendo construir patrimônio para aposentadoria, e eles queriam resultados rápidos, queriam 30%, 40% ao ano, queriam atalhos, porque o tempo tinha acabado para eles. E aí vinham as apostas, as especulações,
as perdas e via também o outro lado. Via pessoas simples, que tinham começado cedo, que investiam em empresas sólidas que pagavam dividendos, que não mexiam no patrimônio, que nem sabiam o nome de metade das empresas que possuíam. Essas pessoas chegavam aos 60 anos e tinham uma renda mensal que a maioria nunca vai ter em salário, não porque eram gênios, porque tinham entendido a regra de 72 antes dos outros, ou pelo menos tinham se comportado como se tivessem entendido. Mas aqui está onde a maioria erra, onde eu mesmo errei no começo antes de entender. Não basta saber a regra, você precisa resolver 2 problemas antes de deixar o tempo trabalhar a seu favor. O primeiro problema é ter capital para investir. O segundo é não destruir esse capital antes que ele tenha tempo de dobrar. E os 2 são mais difíceis do que parece. Vamos falar do primeiro. Ter capital para investir significa que você gasta menos do que ganha. Parece óbvio. Mas 70% dos brasileiros terminam o mês no vermelho ou no zero. 70%. Não porque ganham pouco, porque não controlam. Porque o padrão de vida cresce junto com a renda, às vezes mais rápido. Você recebe aumento. O que acontece? Você vai para um apartamento melhor, troca de carro, come em restaurante mais caro, viaja mais. O aumento some antes de aparecer no extrato de investimentos. Isso tem nome. Os economistas chamam de inflação do estilo de vida. Eu chamo de sabotagem do futuro. Quando comecei a construir patrimônio, meu princípio era simples e cruel. Guardar antes de gastar. Não guardar o que sobra. Porque não sobra nada. Nunca sobra. A despesa expande até o limite da renda e um pouco além. É uma lei da natureza financeira. Então a decisão tinha que ser outra. Antes de pagar qualquer coisa, eu separava o que ia investir. Tirava da conta. Colocava em outro lugar. Tratava como se não existisse. O que ficava era para viver. E eu vivia com o que ficava, sem chorar, sem negociar comigo mesmo. Isso não é fácil no começo. No começo dói. Você vê os colegas com coisas que você não tem. Você ouve piada. Você é chamado de mão de vaca, de comunista, de louco. E tem dias em que você olha para o extrato de investimentos e aquele número parece ridículo perto do sacrifício que representa. R 15 mil, R 30 mil, 2 anos de privação. Para quê? Para que a regra de 72 funcione. Para que o tempo comece a trabalhar por você. Porque quando você chega em R, 100 mil a 12% ao ano, o dinheiro passa a gerar R 12 mil por ano, R 1.000 por mês, sem trabalhar, apenas por existir no lugar certo. E aí a coisa começa a fazer sentido de uma forma que nenhuma palavra consegue descrever completamente. Você precisa sentir R 1.000 por mês de renda passiva. Talvez pareça pouco, mas é um salário mínimo que não depende de você acordar cedo. Não depende de você aguentar chefe. Não depende de você trocar tempo por dinheiro. É dinheiro que chega enquanto você dorme, enquanto você almoça, enquanto você passa tempo com a família. E a regra de 72 não para aí. Esses R 100 mil, se você não tocar, dobram para R 200 mil em 6 anos, que dobram para R 400 mil em mais 6. Que dobram para R 800 mil em mais 6, que dobram para R 1.600.000 em mais 6. 24 anos de paciência. E R 100 mil viraram R 1.600.000. Mas tem um detalhe que muda tudo. Se durante esses 24 anos você continuar aportando, se você continuar guardando parte do seu salário, a aceleração é ainda mais impressionante, porque você está alimentando um motor que já está funcionando.
Você está colocando mais lenha numa fogueira que já está acesa. O problema é que a maioria das pessoas não aguenta 24 anos. Não aguenta nem 5 anos. E aqui chegamos no segundo problema que eu mencionei. Não destruir o capital antes que ele tenha tempo de dobrar. Esse é o problema mais sério, porque destruir é fácil, é muito fácil. Você juntou o R, 80 mil, surge a oportunidade de dar entrada num apartamento. Você tira o dinheiro, o apartamento parece investimento, parece que você está construindo patrimônio, mas não está. Você está parando a máquina, você está impedindo aqueles R 80 mil de dobrar de novo, de dobrar mais uma vez. Você juntou R 50 mil, aparece uma crise no mercado, todo mundo em pânico, você vende com medo de perder mais, você cristaliza o prejuízo, você para o processo no pior momento possível e fica esperando a hora certa para voltar. A hora certa nunca chega e você nunca volta. Você juntou R 120 mil, um amigo tem um negócio promissor, precisa de investidor. Você coloca, o negócio vai mal, você perde tudo ou quase tudo. Anos de trabalho destruídos em meses. Vi isso acontecer mais vezes do que consigo contar. Pessoas que fizeram tudo certo por anos e num momento de fraqueza, de impaciência, de ganância, desfizeram anos de construção. A regra de 72 funciona em duas direções. Ela trabalha a seu favor quando você é disciplinado. Trabalha contra você quando você a interrompe. Deixa eu te mostrar o que interromper custa. Você tem R 200 mil, a 12% ao ano sem aportes. Esses R 200 mil se tornam R 3 milhões e 200 mil em 24 anos, 12 vezes mais. Mas você precisou do dinheiro no 10º ano, sacou tudo. Naquele ponto você tinha R 620 mil aproximadamente, parece muito, mas você abriu mão de R 2 milhões e 600 mil que ainda viriam. Você não está vendo o custo porque o custo está no futuro, é invisível, mas é real. Toda vez que você interrompe o ciclo de duplicação, você está pagando um custo enorme que nunca vai aparecer no seu extrato como uma despesa. Vai aparecer como um patrimônio que você nunca teve. E patrimônio que você nunca teve é a coisa mais difícil de sentir falta. Por isso as pessoas continuam interrompendo, por isso as pessoas continuam destruindo, porque não sentem o custo na hora, sentem anos depois, quando olham para trás e percebem onde poderiam estar. Eu passei por isso, não vou fingir que sempre fui perfeito. No começo da minha trajetória na Bolsa, cometi erros que me custaram anos de progresso. Comprei empresas erradas, vendi na hora errada. Tomei decisões baseadas em emoção, quando deveria ter tomado baseadas em fundamentos. E aprendi uma coisa que vale mais do que qualquer análise técnica, qualquer gráfico, qualquer teoria de mercado. O maior inimigo do investidor não está no mercado, está no espelho. Você, seus impulsos, seu medo, sua ganância, sua impaciência, seu orgulho, sua necessidade de parecer que está fazendo algo quando a coisa certa seria não fazer nada. Essas são as forças que destroem a regra de 72 antes que ela possa fazer seu trabalho. Então, o que você faz com isso? Como você protege o capital do maior risco que ele enfrenta, que é você mesmo? Primeiro, você entende a natureza do que está fazendo. Você não está especulando. Você está se tornando sócio de empresas que produzem valor real. Quando eu compro ações de uma boa empresa, estou comprando uma parte de um negócio.
esse negócio vai continuar funcionando, vai continuar gerando lucro, vai continuar pagando dividendos, independente do humor do mercado no próximo mês. O preço da ação vai oscilar, vai subir, vai cair, vai assustar, vai animar. Isso é normal. Isso é o mercado fazendo o que o mercado faz. Mas o negócio por trás da ação, se você escolheu bem, continua funcionando. A crise de 2008 aconteceu. O mercado despencou. As pessoas em pânico venderam tudo. As pessoas com convicção compraram mais barato. Alguns anos depois, quem vendeu em pânico estava arrependido. Quem comprou mais estava muito mais rico. A Bolsa Brasileira já passou por crises de inflação galopante, moratória, impeachment, pandemia. Cada crise parecia o fim. Cada vez o mercado se recuperou. Não porque eu sou otimista, porque é o comportamento histórico dos mercados. Crises são temporárias. Progresso é permanente. Mas você precisa ter convicção para suportar a crise sem vender. E convicção vem de uma coisa só, você entender o que você tem. Quando você compra uma ação porque alguém disse que vai subir, você não tem convicção, você tem esperança. E esperança não sustenta a posição numa queda de 40%, você vai vender. Quando você compra uma ação, porque você estudou a empresa, entendeu o negócio, viu o histórico de lucros e dividendos, analisou o setor, avaliou a gestão, você tem convicção. E convicção sustenta a posição. Convicção permite que você durma enquanto o mercado oscila. Isso é o que separa o investidor do especulador. Não é sofisticação, é entendimento, é propriedade intelectual sobre o que você possui. Agora vamos falar de como a regra de 72 se aplica na prática, porque não basta entender a teoria, você precisa de um caminho. O primeiro passo é claro e brutal. Você precisa construir capital para investir. E para construir capital você precisa gastar menos do que ganha, não um pouco menos, significativamente menos. O suficiente para que sobre algo real, toda semana, todo mês, todo ano, isso significa fazer escolhas que vão contra o que a sociedade espera de você. Significa viver abaixo do padrão que a sua renda permitiria. Significa que enquanto seus colegas estão trocando de carro, você continua com o mesmo. Enquanto estão renovando a cozinha, você continua com a velha. Enquanto estão parcelando viagem, você está em casa. Não porque você é masoquista, porque você entende a regra de 72, porque você sabe que o dinheiro que você não gasta hoje está comprando ciclos de duplicação, está comprando liberdade futura. Eu vivi assim por anos, muitos anos. Levava marmita para o trabalho quando todo mundo almoçava fora. Andava de ônibus quando podia ter comprado um carro. Usava roupa boa, mas velha, quando podia ter comprado nova. E a cada mês que passava, o capital crescia devagar no começo, absurdamente rápido depois. O segundo passo é escolher onde colocar esse capital. E aqui eu preciso ser direto, porque existe muita confusão, muito ruído, muita coisa sendo vendida como investimento que não é investimento. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso enquanto você dorme. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso enquanto você dorme. Um carro não é investimento, é passivo. Deprecia, consome combustível, exige seguro, exige manutenção, tira dinheiro do seu bolso. Um apartamento comprado para morar não é investimento no sentido financeiro. Pode ser uma necessidade, pode ser uma boa decisão de vida, mas não é o veículo que vai multiplicar o seu capital pela regra de 72. Empresas que geram lucro e pagam dividendos são ativos de verdade. São negócios que trabalham por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não precisam do seu tempo,
não precisam da sua atenção diária. Precisam apenas que você seja paciente o suficiente para deixá-las trabalhar. Eu fui construindo minha carteira ao longo de décadas, escolhendo empresas com histórico sólido de geração de lucro, em setores essenciais, com gestão íntegra, com modelo de negócio que eu entendia, empresas que as pessoas vão continuar precisando, independente do governo, independente da crise, independente do humor do mercado. Energia elétrica, saneamento, seguros, bancos, setores onde a demanda é previsível, onde a empresa tem algum tipo de proteção competitiva, onde os dividendos chegam com regularidade. Não estou vendendo dica, estou mostrando o princípio. Você precisa entender o que está comprando. Você precisa poder defender sua escolha em uma crise, quando tudo está caindo e todo mundo está dizendo que é hora de sair. Terceiro passo, deixa o tempo trabalhar. Esse é o mais difícil de todos porque não exige ação, exige inação. E o cérebro humano é péssimo em inação. Você coloca o dinheiro, o mercado cai. Você quer fazer algo. Você coloca o dinheiro, o mercado sobe muito rápido. Você quer realizar lucro. Você coloca o dinheiro, aparece uma oportunidade nova, você quer mudar de posição. Toda vez que você age desnecessariamente, você está interrompendo o ciclo de duplicação. Você está pagando o custo de transação. Você está tomando decisões emocionais disfarçadas de racionais. E no longo prazo, cada uma dessas interferências te custa caro. O melhor investimento que já vi na minha vida foi feito por uma senhora que nem sabia que tinha ações. Herdou de um marido que tinha comprado décadas antes, nunca mexeu porque não sabia como mexer e descobriu que tinha um patrimônio enorme. A ignorância, nesse caso, foi uma vantagem, porque não tinha ego para alimentar, não tinha medo para controlar, não tinha ganância para gerenciar, só deixou o tempo trabalhar. Eu não estou dizendo que você deve ser ignorante, estou dizendo que você deve desenvolver a sabedoria de agir como se fosse, desenvolver a disciplina de não mexer, desenvolver a convicção de que o processo está funcionando mesmo quando não parece. Agora quero falar de uma coisa que acontece no caminho e que destrói muita gente que estava no caminho certo. A comparação. Você está investindo com disciplina, está deixando o capital crescer, está aplicando a regra de 72 com paciência, e então você vê um amigo que comprou uma criptomoeda e triplicou o dinheiro em 3 meses. Ou que entrou numa ação especulativa e dobrou em 6 semanas. E você começa a questionar o seu caminho. Por que eu estou aqui esperando 6 anos para dobrar se tem gente dobrando em 6 meses? Pergunta legítima, resposta importante. Porque quem dobra em 6 meses geralmente perde em 12. Porque especulação tem 2 lados. O lado que você vê quando dá certo e o lado que você não ouve falar quando dá errado. Porque a história de quem dobrou é compartilhada com entusiasmo. A história de quem perdeu tudo é guardada com vergonha. Eu conheço os 2 lados. Vi de perto operações alavancadas que triplicaram em semanas e depois foram a zero. Pessoas que apostaram tudo num setor que parecia promissor e perderam anos de trabalho numa correção que qualquer análise séria teria antecipado. Gente que confundiu sorte com habilidade e aumentou o risco na hora errada. A regra de 72 não promete emoção, promete resultado. E resultado real, verificável, consistente ao longo de décadas, só vem do processo que parece chato, do processo que os outros ridicularizam, do processo que não tem história boa para contar no jantar. Mas tem história boa para contar na aposentadoria. E aqui está algo que eu precisei aprender e que levou tempo. A taxa importa mais do que parece na teoria. Vamos fazer a conta. 2 investidores. Ambos começam com R, 100 mil. Ambos têm 30 anos pela frente. O primeiro investidor consegue 8% ao ano.
conservador, consistente, sem sustos. A regra de 72 diz que o dinheiro dobra a cada 9 anos, em 30 anos dobra 3 vezes. R, 100 mil vira R, 800 mil. Segundo investidor, consegue 12% ao ano. Estuda mais, escolhe melhor, tem mais convicção, aguenta mais volatilidade. A regra de 72 diz que o dinheiro dobra a cada 6 anos. Em 30 anos, dobra 5 vezes. R, 100 mil vira R, 3 milhões e 200 mil. Mesmos R, 100 mil, mesmo tempo. A diferença de apenas 4% ao ano resulta em 4 vezes mais patrimônio no final. 4 pontos percentuais a mais por ano. 4 vezes mais riqueza em 30 anos. Isso é o poder não linear dos juros compostos. E é por isso que cada decisão de investimento importa. Cada ponto percentual de rendimento adicional que você consegue de forma consistente e segura tem um impacto que se expande exponencialmente com o tempo. Mas atenção, mais rendimento geralmente significa mais risco. E mais risco significa que você pode perder capital. E perder capital é a pior coisa que pode acontecer para a regra de 72, porque você não está partindo do mesmo ponto quando o dinheiro volta. Está partindo de um ponto menor. E o ciclo de duplicação demora mais para recuperar do que parece. Vou te dar um exemplo que fica na cabeça. Se você perde 50% do capital, você precisa ganhar 100% para voltar ao ponto de partida. Não 50%. 100%. Porque você agora está com metade e metade do ponto de partida exige um ganho duplo. Isso significa que uma perda grande atrasa você não um ciclo de duplicação. Às vezes 2 ou 3. Porque você perde o capital e perde o tempo que esse capital levaria para crescer. Por isso a máxima que repito desde que comecei a operar. Primeiro, não perca dinheiro. Não é pessimismo, é matemática. Proteger o que você tem é mais valioso do que tentar multiplicar rápido, porque a proteção preserva os ciclos futuros de duplicação. E são esses ciclos que fazem a riqueza de verdade. Agora quero falar sobre algo que as pessoas raramente discutem quando falam da regra de 72, os dividendos. Quando você investe em empresas que pagam dividendos, a regra de 72 acelera de uma forma que os números não capturam completamente. Por quê? Porque você tem duas fontes de crescimento simultâneas, a valorização do patrimônio ao longo do tempo e a renda dos dividendos que você reinveste comprando mais partes da mesma empresa ou de outras. Quando você reinveste os dividendos, você está alimentando o motor com combustível extra. Cada dividendo recebido e reinvestido são novas ações que também vão gerar dividendos, que vão ser reinvestidos, que vão gerar mais dividendos, juros sobre juros, dividendo sobre dividendo, ciclos dentro de ciclos. E aqui está onde eu encontrei o meu caminho. Não em operações de curto prazo, não em análises gráficas complexas, não em acompanhar o mercado hora a hora, mas em construir uma carteira de empresas sólidas que pagam dividendos crescentes ao longo dos anos, reinvestindo esses dividendos, deixando o processo funcionar, porque um dia você acorda e percebe que a renda mensal dos dividendos ultrapassou o seu salário. E nesse dia você entendeu na prática o que a regra de 72 prometia na teoria. Eu já era aposentado antes de deixar o emprego. Já tinha renda passiva superior ao salário antes de parar de trabalhar. Então, quando deixei de trabalhar para os outros, foi escolha, não necessidade. Essa distinção muda tudo. Trabalhar por escolha é completamente diferente de trabalhar por obrigação. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Aconteceu porque eu entendi a regra e respeitei o processo.
anos de acumulação, de aportes regulares, de reinvestimento de dividendos, de paciência para não destruir o que estava construído, décadas de comportamento correto antes de ver o resultado completo. A maioria desiste porque não vê o resultado cedo. Espera o resultado antes de ter pago o preço. Quer a colheita antes de ter plantado. Não funciona assim. Nunca funcionou. E agora quero te falar da armadilha mais sutil, a mais difícil de reconhecer porque aparece disfarçada de inteligência. Chamo de otimização excessiva. Você aprende a regra de 72, você entende o poder do tempo, você começa a investir e então você começa a buscar formas de otimizar, quer saber se está na empresa certa, quer comparar fundos, quer analisar se deveria trocar de estratégia, quer descobrir se existe uma forma de chegar lá mais rápido. E a busca pela otimização perfeita vira um motivo para não agir. Você fica analisando, fica comparando, fica esperando o momento ideal, a empresa ideal, a taxa ideal. Enquanto isso, o tempo passa. E o tempo é o ingrediente mais importante da receita. Feito é melhor do que perfeito quando o assunto é começar a investir. Uma carteira boa montada hoje vale infinitamente mais do que uma carteira perfeita montada daqui a 2 anos. Porque cada dia de atraso é um dia menos de crescimento composto. É uma fatia do ciclo de duplicação que você nunca vai recuperar. Eu prefiro a empresa certa na hora certa. Mas se tiver que escolher, prefiro a empresa razoável agora do que a empresa perfeita amanhã. Porque amanhã sempre se torna depois de amanhã, que se torna semana que vem, que se torna mês que vem, que se torna ano que vem. E de repente você tem 50 anos e está no início. Vamos falar de 50 anos e início. Porque tem muita gente que chega aqui nesse ponto da conversa e pensa, é muito tarde para mim. Eu já tenho 45, 50, 55 anos. Esse negócio de regra de 72 não é para mim. Errado. Você tem 50 anos. Se viver até 80, tem 30 anos pela frente. 30 anos. Com a regra de 72 e 12% ao ano, seu dinheiro vai dobrar 5 vezes. R. 50 mil hoje se tornam R. 1.600.000 daqui a 30 anos. Sem aportar mais R$1, não é o resultado de quem começa aos 25, mas é transformador. É a diferença entre uma aposentadoria de dependência e uma de dignidade. O que muda para quem começa mais tarde não é a matemática, é a margem de erro. Quem começa cedo pode cometer erros, aprender, corrigir, ainda sobra tempo. Quem começa mais tarde não tem luxo de erro. Precisa ser mais conservador, mais paciente, mais focado, não pode desperdiçar capital em apostas, não pode atrasar 3 anos por indecisão. Cada ano conta mais porque cada ano representa uma fatia maior do tempo disponível. Mas isso não significa que não vale a pena. Significa que cada decisão precisa ser mais consciente e, independente da idade, o princípio é o mesmo. Gastar menos do que ganha. Investir a diferença em ativos que geram renda. Reinvestir os rendimentos. Não destruir o capital. Deixar o tempo trabalhar. Simples. Brutalmente simples. Não é fácil. Nunca foi. Mas é simples. Tem uma distinção importante que muita gente confunde. Simples e fácil não são a mesma coisa. Emagrecer é simples. Gaste mais calorias do que consome. Não é fácil, mas é simples. Construir riqueza é simples. Gaste menos do que ganha e invista a diferença em ativos. Não é fácil, mas é simples. A dificuldade não está na compreensão intelectual do processo. Está na execução emocional ao longo de anos. Está em resistir quando o mercado cai. Está em continuar quando os resultados parecem pequenos. Está em dizer não quando todo mundo ao seu redor está dizendo sim.
está em ser paciente quando a cultura ao seu redor glorifica a velocidade. E tem um aspecto disso que quero ser muito honesto: a jornada é solitária. Não no sentido de que você não tem família ou amigos, no sentido de que as pessoas ao seu redor provavelmente não vão entender o que você está fazendo. Vão te chamar de exagerado quando você recusa o jantar caro. Vão te olhar com dó quando você está de ônibus enquanto eles estão de carro novo. Vão dizer que você está perdendo a vida quando você escolhe investir em vez de gastar. Eles não estão errados sobre a vida que estão vivendo. Eles estão errados sobre a vida que você está construindo, porque eles não veem o que você vê. Não entendem a regra de 72. Não percebem que o capital que você está acumulando vai, algum dia, trabalhar por você com mais eficiência do que qualquer salário. Que a liberdade que você está comprando vai valer cada jantar recusado, cada viagem adiada, cada carro não trocado. Você vai ser incompreendido. Aceite isso como custo do processo. Não tente convencer. Não tente explicar, apenas continue e um dia você vai poder mostrar, não com palavras, com resultados. Eu nunca precisei me defender das críticas que recebi na minha trajetória. Os resultados falaram, e os resultados são a única linguagem que todo mundo entende. Agora quero te deixar com uma reflexão que fica comigo há muitos anos. A regra de 72 não é só matemática financeira, é uma metáfora para a vida. Tudo que você cultiva com paciência, com consistência, com cuidado, sem destruir antes de chegar ao resultado, dobra. Conhecimento dobra, relacionamentos dobram, saúde dobra, habilidades dobram. Mas tudo exige o mesmo que o dinheiro exige. Tempo, consistência, proteção do que foi construído, resistência à tentação de destruir antes de ver o fruto. A pessoa que estuda 1 hora por dia, todos os dias, durante 10 anos, não aprende 3.650 horas a mais do que quem não estudou. Aprende exponencialmente mais, porque o conhecimento se combina. Cada conceito novo se conecta aos anteriores e cria compreensões que nenhum dos elementos sozinho poderia criar. A pessoa que cuida de relacionamentos importantes, que está presente, que investe atenção e cuidado ao longo dos anos, não tem relacionamentos 10 anos mais profundos. Tem relacionamentos que nenhum dinheiro compra. A regra de 72 é sobre o poder da consistência no tempo, sobre o que acontece quando você não interrompe processos que estão funcionando, sobre o que se torna possível quando você tem paciência para ver o exponencial acontecer. E dentro dessa filosofia, Deus vem em primeiro lugar, não como religiosidade de vitrine, não como oração pedindo milagre financeiro, mas como ordem de prioridades que protege você da armadilha do dinheiro como fim. O dinheiro não é o objetivo, o dinheiro é ferramenta. O objetivo é liberdade, dignidade, possibilidade de servir aos seus, de contribuir, de viver com integridade. Quando o dinheiro é o objetivo, nunca é suficiente. Quando é ferramenta, você sabe quando é o bastante. Eu acumulei patrimônio, sim, mas nunca perdi de vista o propósito. Nunca deixei o patrimônio me tornar uma pessoa pior. E uma das coisas que me protegeu de perder esse rumo foi exatamente a perspectiva que o dinheiro é meio não fim. E dentro dessa perspectiva, a regra de 72 fica ainda mais poderosa, porque você não está acumulando por acumular. Está construindo uma base que vai te permitir viver e ajudar os outros de uma posição de força, não de fragilidade. Quem vive de favor não pode ajudar. Quem depende não tem como servir de verdade. Quem está no zero não tem margem para ser generoso. Mas quem construiu base, quem tem patrimônio que trabalha, quem tem renda passiva,
que supera despesas, esse pode viver com propósito. Pode ajudar sem precisar de nada em troca. Pode dizer não quando precisa dizer e sim quando quer dizer. Essa é a liberdade que a regra de 72 compra quando você a respeita. Mas você precisa começar não amanhã, não quando o mercado estiver melhor, não quando você tiver mais certeza, mais dinheiro, mais tempo. Agora, com o que você tem, com o que você ganha, com o sacrifício que você pode fazer hoje, mesmo que seja R$ 200 por mês, mesmo que pareça ridículo perto do objetivo, mesmo que os resultados no primeiro ano sejam invisíveis. Porque o primeiro ano não é sobre o resultado, é sobre o hábito, é sobre provar para você mesmo que é capaz de gastar menos do que ganha, é sobre criar a estrutura que vai sustentar anos de disciplina, é sobre plantar a primeira semente de um processo que vai mudar a sua vida se você não interromper. E quando você olhar para trás, daqui a 10, 15, 20 anos, e ver o que o tempo fez com o que você plantou, vai entender na prática o que estou tentando explicar agora na teoria. Vai entender por que cada real vale mais do que parece, por que cada ano de paciência tem um preço que só se revela no futuro, porque a regra de 72 não é um truque financeiro, é uma das leis mais fundamentais da criação de riqueza que existe, simples, verificável, implacável e completamente acessível para quem tiver coragem de respeitar o processo. A pergunta não é se você entendeu, a pergunta é o que você vai fazer com esse entendimento, porque entender não muda nada, agir muda. Comece hoje, com o que tem, onde está, do jeito que consegue, e não pare, nunca pare.